mãos de concreto carregado. Né? Prazer que eu gosto de você ter. Amém? Para ouvir a palavra de Deus nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus te use e fala no nosso coração. Aleluia. Deus te abençoe. Sala da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu sempre digo, tem muita gente que gosta de nos ouvir, né, no campo da educação. Às vezes eu mando um áudio de 10 minutos, o pessoal fala, pô, gostou disso. Eu falei, mas como é que você vai estudar, né? Quem estuda, né? Como é que você vai ler um livro de 50 páginas se você não consegue ouvir um áudio de 5 minutos? Como é que você vencer para mim é algo muito sério. Quando se fala em vitória, quando se fala em momentos iguais a este aqui, pastor, para mim é muito sério. Porque eu trabalho com gente, com pessoas, e elas chegam na minha sala e eu as ouço. Pessoas com 20, com 10, com 50, com 70, com 100. E eu percebo e eu tenho tido a oportunidade do que é ver uma vida sem Deus. Porque a pessoa ganhou 100 anos de vida na Terra e no final desses 100 anos não há nada. Não tem nada. Destruiu tudo. E elas perguntam por que está dando errado. Então, se você não faz mudanças hoje, você não vive. Você ouviu aqui hoje muitas coisas boas. Você vai ouvir algo que dialoga comigo. Você já ouviu essa mensagem, mas não com a minha personalidade, não com a minha história de vida, não com aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Então você vai ouvir uma porção, uma gota da palavra de Deus sobre a minha perspectiva e a minha forma de ver e perceber o Evangelho. Então, na minha prática profissional, eu tenho visto como pessoas começaram e como elas terminaram, porque elas rejeitaram o compromisso, rejeitaram a obediência dos pais, elas rejeitaram a obediência da palavra, algumas são servos de Deus, pessoas ótimas, pessoas educadas, lindas, mas mesmo depois de 30 anos no Evangelho, elas vão na minha sala com as suas famílias e elas não vivem uma vida de vitória, porque Deus não se glorifica na pobreza, Deus não se glorifica na miséria, Deus não é glorificado na doença, Deus não é glorificado no fracasso. Eu estou falando, a Bíblia diz nem a riqueza nem a pobreza, mas um estilo de vida, uma qualidade de vida, uma vida familiar, uma vida de casamento, uma vida de filhos que glorifiquem a Deus. Ninguém vai poder chegar naquele grande dia e dizer: Senhor, o fracasso da minha vida foi porque eu não tive oportunidade ou eu não te conheci. E ao 2020 para 2022, aquele período da pandemia, né? Minha esposa ficou na casa da família porque ela tem uma saúde mais frágil. E eu nunca passei tanto tempo sozinho comigo mesmo. Eu nunca passei tanto tempo sozinho comigo mesmo dentro de uma casa. E você percebe como a chatice do outro te faz falta, né? Como uma reclamação do outro te faz falta, não é verdade? E minha esposa ficou lá na casa da família. Eu fiquei assintomático algumas vezes, mas eu nunca estudei tanto, nunca refleti tanto, nunca pensei tanto.
E nunca aprendi tanto, e eu costumo dizer para as pessoas com quem eu falo, que esse foi o maior, eu sei que muita gente perdeu a vida, mas para mim foi o maior processo de autorressignificação, de mergulho, e de mentoria de mim sobre mim mesmo. Porque eu tive que lidar comigo sem orientação, só eu e Deus, 2 anos. E aí é horrível quando você se conhece, né? Porque você tem umas coisas que todo mundo vê, mas não fala, mas quando você está sozinho, você vai descobrindo essas coisas. Eu queria ler um texto com você, ele é muito, você pode colocar aqui, há um texto muito conhecido que é sobre o Gadareno, Mateus capítulo 5, né? Ele fala de um homem que há 6 anos está possesso. Você consegue colocar aqui, porque aí todo mundo visualiza. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se e aproximando-se dele, e os seus discípulos, pode passar mais um pouco, e abrindo a boca os ensinava dizendo, não, esse não, pera um minutinho. Esse óculos que eu estou aqui está horrível. Não, é Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Passa mais um pouco. Bem-aventurados, não, aí, você pode ir até o 13 para mim, por favor, sobre o Gadareno? Não, me ajuda aí, pastor. O texto do Gadareno, Mateus capítulo 5, a minha Bíblia, meu óculos está horrível, eu não consigo enxergar sem óculos. Eu quero, quando Jesus libera ele, manda ele voltar para casa. Quando é ao vivo é assim, né, pessoal? Quando é ao vivo é assim, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja e houve um acidente e meu óculos quebrou, né? E eu pedi o óculos. E é ruim quem usa óculos, né? Sem óculos é ruim. Aí eu escutei porque eu precisava da Bíblia, né? Eu escutei o pastor falar atrás. Pô, mas ele não conhece a Bíblia toda sem ler, não? Pô, ele não é pastor? Marcos 5. Vós sois o sal da terra. Mateus. E chegando a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, continua. E saindo ele do barco, lhe saiu logo o seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Você está me acompanhando? Diga glória a Deus. Amém. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entrem neles. E Jesus logo lhe permitiu.
E saindo aquele espírito imundo, entraram nos portos, e a manada se precipitou por um dos despenhadeiros do mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Até terminando já. E os que apacentavam os porcos fugiam e anunciavam na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe, vai passando mais um pouco. E entrando nele no barco, rogavam-lhe o que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhes permitiu. É aqui que eu quero falar com você. Jesus, porém, não lhes permitiu, mas disse-lhe: vai e volta para a tua casa. Amém? Vocês podem dizer glória a Deus? Então, esse texto, há uns 2 anos já, eu venho estudando ele, né? E algum tempo atrás, em um determinado lugar, trabalhando em um determinado... Eu sou assistente social de formação, alguns sabem, então a gente atende muitas famílias, né? Eu trabalhei agora por último 1 ano num espaço de saúde, e ali tinha 15 especialidades médicas, então muita gente, muitas famílias vinham, principalmente para fazer fisioterapia. E ali eu fui adquirindo, assim, Pastor Marcos, no campo do ministério pastoral, uma grande experiência. Por quê? Porque todo mundo que chega ali, agora fechou porque o político perdeu, ninguém chegava ali bem, ninguém chegava ali porque estava tudo bem, porque tudo deu certo, porque as coisas estavam fluindo, porque a vida era uma maravilha. Então eu trabalhava numa sala, do lado e uma de frente, era dois psicólogos e um assistente social. Pra você ter uma ideia, a psicóloga lá tinha um cadastro de 800 pessoas. Ela atendia quase que ela desfalecia nos atendimentos, porque era assim, 50 pessoas para psicóloga. E nós trabalhávamos também com crianças autistas. O serviço social lá, nós atendíamos 40 pessoas por dia. Para um profissional dessa formação, é muita gente. Entende? É surreal uma psicóloga atender em um dia 50 pessoas. Mas era tanta gente, como eu disse aqui, depressiva, ansiosa. E eu tinha um outro olhar por causa da experiência na igreja. A gente tinha um outro olhar, Deus nos levava a ter um outro olhar sobre por que chegou aquele ponto. E aí a gente começa a fazer os recortes, e nós começamos a ver uma série de ausências. Por que Jesus falou para o gadareno: deixa eu ir com o Senhor? Jesus falou para ele: não, vai e volta para a sua casa. E aí, muitas vezes, você já ouviu essa mensagem, muitas vezes, mas toda vez que você vai ouvir essa mensagem, você ouve na perspectiva de que Jesus tem poder sobre os demônios, não é isso? Não é isso que fala? Jesus tem poder sobre os demônios. O sujeito, ele fica fora do contexto. E aí há uma descontextualização gigante da mensagem, porque quando eu ouvi essa mensagem, ela gerou uma mudança quase que milagrosa, mentalmente falando, e na perspectiva e na visão como a gente vê o Evangelho, como a gente serve como cristão, como a gente serve como pessoa, como a gente serve como marido, como esposa, como homem, como mulher, dentro de uma sociedade. Olha que coisa, o poder que tem a palavra. E eu já vasculhei a internet de centenas de mensagens que você ouve
sobre esse texto, você sempre ouve com essa mesma perspectiva, que Jesus tem o poder sobre os demônios. Mas eu quero trazer uma perspectiva nova para você sobre esse texto. Porque Jesus diz, vai e volta para casa. Por que Jesus falou isso? Às vezes as pessoas perdem ali nos pequenos detalhes. Havia lá atrás uma família. E aí eu quero me conectar com você. Uma família órfã de um marido vivo. Uma família órfã de um homem vivo. Normalmente quando se é órfão, é órfão porque vai embora. Se eu estiver errado, fale comigo. Ou então porque morre, não é isso? Não é porque está órfão, uma esposa órfã de um marido dentro de casa. Quem conhece alguém assim? Você conhece alguém, alguma família órfã de um marido vivo? Uma esposa órfã de um casamento vivo? Mas que um sujeito aprisionado nas drogas, aprisionado no vício. Minha mãe dizia isso pra gente, você tem que dar resultado, hein? Gente que foi chamado para dar resultado e não estão dando resultado. E as esposas e as famílias, não é assim, pastor Marco? Sofrem. O que conquistou a minha esposa foi a minha mentalidade. Tem três coisas. O cego, ele é limitado pelo tato, porque ele precisa, não é isso? O ignorante é pela falta de conhecimento, porque ele ignora os aprendizados, ele ignora as informações, então ele é limitado. Mas o sonhador não. O sonhador, nada o paralisa, nada o restringe. Ele vai alcançar muito mais do que qualquer outro. Então o homem de Gadareno, a Bíblia vai dizer que você imagine um homem com 6.000 demônios no corpo. A gente vê com um, já é feio, você imagine com 6. Alguns antropólogos e estudiosos do assunto dizem que ao olhar para ele, você estava olhando para um monstro, porque as suas unhas, e aí são os historiadores estudiosos, as suas unhas nunca cortavam, davam volta. Ele foi desumanizado como ser humano. Os seus aspectos eram de um bicho, de um animal. Esse era o aspecto humano daquele homem. Mas o texto vai dizer que no encontro com Jesus, o texto não diz que ele passou uma semana, um mês, 2 meses com Jesus. O texto diz que fala que foi um encontro. Pô, um encontro, que encontro foi esse? Aleluia. Que devolve a humanidade, a sanidade, a capacidade de pensar, de refletir, a capacidade de olhar para si mesmo e reconstruir. Jesus vai falar com ele, olha, vai e volta e reconstrói a tua vida. Sabe, eu lido com muita gente e há muito tempo eu não faço uma oração em público. Há muito tempo eu não vou à igreja. Fui muitas vezes da raiva de ouvir essas mesmas coisas. E eu não estou lá. Porque é a mensagem de um povo escravo. Eu já fui liberto. Você é liberto. Você é liberto. E aí a gente fica ouvindo 1, 2 horas de mensagens de escravo, que entram pelo bolso, não entram pela cabeça, e eu tenho pavor dessas coisas que começa pelo bolso, começa pela manipulação religiosa, começa pelo, sabe, mover com os teus sentimentos e emoção. Uma vez está dentro do contexto, eu percebi o olhar do líder para aquela moça, e ela veio na minha direção. Eu parei na frente dela, olhei, eu abri o olho e fiquei olhando sério para ela. Ela veio marchando, quando ela chegou eu parei, pode falar que eu estou te ouvindo.
pode falar que eu estou te ouvindo. Ela calou a boca, rapou fora. Porque a Bíblia diz que a nossa mentalidade, ela não pode ser subserviente a chantagens emocionais. Você não pode emocionalmente se submeter a qualquer palavra, a qualquer mensagem, a qualquer coisa. Você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem um povo. E aí você vai ali, você vai aqui, você vai lá e você fica perturbado. Porque tanta gente ansiosa, porque receberam palavras e palavras e palavras e a coisa não aconteceu, a coisa não fluiu. E por que não fluiu? Porque não vai fluir, porque não é assim. Porque uma vida cristã de transformação, de sucesso, de vitória, demanda renúncia. É cansativo, pastor. Jesus fala para o homem de Gadareno: vai lá, vai ser o homem que a sua família precisa, vai ser o pai que os teus filhos precisam, vai ser o homem que aquela sociedade precisa, porque até então, meu irmão, o teu legado é de fracasso, o teu legado é de endemoniado, o teu legado é de insucesso. Eu estava ali, o Senhor estava falando isso comigo, sobre legado, sobre essas coisas. Deve ser porque a igreja é uma igreja de gente que muito luta, né? 60 milhões de brasileiros vão deixar de legado para a sua família, o Bolsa Família. Eu não quero atrapalhar o culto de Senhor, tá bom, pastor? Mas eu prego assim, eu só sei falar assim, entende? Porque para mim não foi aleluia, glória a Deus, está dando tudo certo. Para mim não foi, não. É difícil. É difícil, horas e horas de estudo. Eu cheguei na igreja analfabeto funcional, pastor Gilmar. Terceira série primário, viciado em maconha, cocaína, usuário de droga, vindo de uma família completamente desestruturada. Mas o Senhor gerou uma chama no meu coração. Ele falou: não, a tua vida, se você confiar em mim, não vai terminar assim. Aleluia. Falei: glória. Amém. Não tive um pai, não tive uma estrutura de família para me ensinar igual é hoje. Eu nem sei de onde vem essas coisas, essa força para enfrentar esses embates. Só pode vir de Deus. Então, uma coisa na minha prática profissional, e quando Jesus fala para o Gadareno, Jesus está dizendo para ele: meu irmão, não vai ser só de glória em glória não, filho. Você tem uma história lá a ser reconstruída. E ela passa primeiro por você, num processo de auto-ressignificação. Ela vai passar por você. Você é o objeto da transformação, para poder começar a gerar transformação. E daí ele falou: eu creio que os escritores devem estar lá. A gente vai conhecer no outro tempo a história verdadeira. Ele vai estar na escritura. E foi duro, e foi difícil, porque não é fácil você, num processo de auto-reconstrução, quando você acha que todo mundo está errado, e o Senhor te fala: meu filho, o problema não é lá, o problema é você. Você é obrigado a te tirar, porque você vai ter que lidar com você. O maior bem que você pode fazer é com você mesmo. Eu já não canto mais muitas músicas aqui, eu até canto algumas porque eu conheço, mas a maioria, 10 anos depois, as músicas são o mesmo, a mensagem é a mesma, a reclamação é a mesma, e eu olho e ouço essas pessoas, nenhum movimento para frente. A coisa não vai mudar se você não entender isso que o Gadareno entendeu. Ele: Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu ir fazer a sua obra. Ele deve ter falado: estou cheio do Espírito Santo, primeiro amor está arrebentando. Ele falou: não, filhão, a obra não começa aqui. Eu sou o início da obra em você, mas a obra, minha obra em você, não termina aqui, você vindo para trás de mim. Na verdade, ela começa aqui. Quando você vai iniciar esse novo processo, eu penso que Jesus deve ter um conselho: vai na sua casa agora, reúne a sua família, conversa com eles. Não vai para a igreja não, cuida da sua esposa. Ela tem necessidades emocionais, ela tem falta do carinho do marido, os teus filhos cresceram sendo sacaneados, recebendo bullying na escola. É um filho do endemoniado. Porque se hoje falam de gordinho, tem
imagina o que não deveriam falar ou não. Você imagine o filho do cachaceiro. A família toda era bandida. A família toda é alcoólatra. Esse é o legado. Quando eu estava na minha sala, pastor Gilmar, atendendo as pessoas, e o Espírito Santo começou a ministrar isso. Que legado você vai deixar na tua história? Qual o legado que você vai deixar para os teus filhos? Qual o legado que você vai deixar para a tua família? Eu vou deixar um legado que é a referência da minha família, a família dos alcoólatras, a família dos marginais, a família dos endemoniados, a família dos preguiçosos, a família de gente que não quer estudar, que não quer se desenvolver, que não quer avançar, que não quer crescer, que quer o favor de um Deus, que quer buscar um Deus, e que está Deus, estou cheio de poder, estou cheio de falei isso numa igreja do dia, o pastor também falou comigo, aqui não é lugar para isso, aqui não é lugar de profeta, aqui não tem para isso, meu irmão, não quero esse tipo de mensagem aqui. Aí no domingo eu tive no culto, um domingo desse, eu fui lá e Deus levou o pior do que ele podia tirar no culto, que bateu até, porque no culto de jovem todo mundo pulando, é algo ensurdecedor, é algo que quando eles começam, vem o microfone, cada um é um showman, 15 anos pastor, 16 anos, 17 anos, cada um que dá um microfone, é um showman, tudo analfabeto, tudo burro, tudo desempregado, tudo nas costas do pai, tudo nas costas da mãe, dizendo que está cheio de Deus, cheio de Espírito Santo. Aí Deus deu azar, e o microfone veio na minha mão, aí eu tenho um problema de lidar com esse negócio, porque eu estava na 3ª série primária, aos 30 anos de idade. Aos 54 anos hoje, eu tenho 2 faculdades, tenho 3 pós-graduação, tenho mais de 1.500 horas de estudo, sou perito do Tribunal de Justiça, sou uma máquina de trabalho. Porque a minha mãe, eu sou filho de 2 mulheres, uma morreu com 100 anos e a outra com 44, escute isso. Minha mãe morreu aos 44 anos de tuberculose, o serviço social não funcionou, essa porcaria de política pública, nada disso funcionou para ela. Muitos anos ela sustentou a gente com xepa lá do SEAD. Quando eu estava numa palestra em determinado lugar, mas qual é o teu sonho? Eu falei que minha mãe pudesse ver os homens que nós nos transformamos, porque aquela geografia não determinou quem eu sou, não determina quem eu seria. Eu vou lá e vou fazer história. Você está num tempo hoje de fazer história, você tem a obrigação de fazer história. Amém. Você não pode ser como a maioria é. Ontem saiu lá o resultado do Enem, 10 milhões de brasileiros a partir de 60 anos passaram na universidade, vão entrar na faculdade. 10 milhões de brasileiros passaram na universidade do Enem, com direito à universidade pública, privada, basta onde quiser, com 60 anos, não importa se vai trabalhar, porque muitos deles foram, isso é vidas roubadas, pelo sistema social e econômico que escraviza no trabalho de segunda a sábado e não puderam ter a chance de estudar, que construíram, criaram filhos, agora estão criando os filhos, os netos, os bisnetos, e os filhos homens, aí estão tudo aí na bandidagem, tudo lá, eu posso estar no meu bairro, agora a gente vinha de 30, agora só vinha de 15, de 16, passei lá agora para cá, pastor. Qual é o legado? Qual é a história que você vai construir? Está te ofendendo a passar a mensagem? Não, né? Não. Chegando, amém. É porque dentro do lugar que você ouve a verdade, né? A verdade do Evangelho não é a minha verdade. Porque a minha verdade não fala mais nada. Jesus fala para ele. A gente conversa isso muito com a minha esposa e eu tenho falado sobre isso. Às vezes na minha sala eu atendo pessoas de boa ali, sabe? Com toda habilidade. Mas e aí, cara, você tem sido. Quando eles começam a reclamar e falar, né? Aí eu falo para eles, pô, mas essa parada aí é contigo, cara. Você é o cara que tem que dar resultado. Tu está dando resultado para tua esposa. Eles chegam lá para querer brigar com a gente, para poder cadastrar a família no Bolsa Família. Aí eu falo para eles, é horrível ver isso no particular, pastor.
Eu falo, é isso aí que tu vai deixar de herança para os teus filhos, Bolsa Família? É isso aí que tu vai deixar, foi isso aí que tu prometeu para tua esposa? O texto não fala mais do gadareno, mas o texto não diz que esse cara fracassou. O texto diz que ele foi transformado. Se você quiser vencer, escute isso, escute um pastor que tem um pouco mais de experiência que você. O Elton, o Wesley. Eu estava ouvindo o Wesley, Evandro. Estou te falando, eu tenho alegria das vitórias. Eu estava num culto, eu, né? Eu, pastor e a televisão. E o pastor, eu estava com um monte de coisas inacabadas. E o pastor falou assim: você será o resultado do inacabado. Quando a tua geração olhar para você, ela vai dizer isso. Olha o cara aí que tudo que começou não terminou nada, ficou pelo meio do caminho em tudo, porque não teve uma estrutura. Puxa vida, ainda bem que não tinha ninguém lá na minha sala para ver. Mas aquilo causou um impacto. E depois daquele dia eu terminei tudo. Margarete, eu começava a estudar às 9 da manhã até às 5 da manhã. Terminei tudo. Não deixo nada para depois, porque nós vivemos na geração daqui a pouco. Depois eu faço, depois eu vejo. Terminei tudo. E a satisfação da vitória, eu estava vendo o Wesley aqui. Vocês que são jovens, que vão à universidade, quero dizer para vocês que vocês podem tudo. Glória a Deus. Se vocês não tiverem uma causa, como é que eu consegui vencer? E com tantos amigos, pastor Marco. Esses dias agora, há pouco tempo, um amigo evangelista experiente e tal, começou um murmurinho lá que ele teve uma crise e tinha voltado para as drogas e tal. E eu lembrei de um cidadão falando aos 84 anos, que se formou aos 84 anos. Eu gosto dessas coisas. Se formou em delegado da Polícia Federal, da Polícia Civil. Falei esses dias para o senhor, o camarada fez um concurso público, Margarete, com 50, aos 54 anos ele foi chamado. A polícia toda federal veio por causa da origem do cara, da história do cara, porque o cara era de uma favela com possibilidades de esticar o braço para o crime, mas ele não cedeu. Pastor, ele tinha uma meta, ele tinha um propósito. E aí quando ele é chamado, nem ele sabia. Como a Polícia Federal, aquele grande grupo, foi lá para saber quem era aquele cara, por causa da história dele. E ele recebeu, ele começou a chorar, eu comecei a chorar com ele. Ele recebeu, botou a farda, né? Ou como botou a farda e a camisa da Polícia Federal. Pô, cara, eu tô vindo de um lugar pobre. Hein? Você veio de uma família que não tem herdeiro, não é de gente importante, aonde a gente está vendo os privilégios, né? Uma sociedade que privilegia só os seus, uma sociedade que mata crianças o tempo inteiro, que espancam mulheres, que estrupam mulheres, que arrebentam com a população, que não tem como lutar, que não tem como se defender, e o cara vai lá e ele consegue vencer isso tudo. É disso que o Evangelho fala, gente. É de pegar gente desacreditada igual a mim, talvez igual a você, e fazer de você uma potência gigantesca dessa nação. É disso. O Evangelho não fala de vitória, sabe, Deus estamos aqui, não. O Evangelho fala de uma mudança de vida, de mentalidade, que vai projetar você nessa sociedade. Deus vai ser glorificado nisso, na sua existência como ser humano, como pessoa, na capacidade de chegar num ambiente torto, num ambiente pecaminoso, no pior ambiente que seja, ser um servo de Deus. Amém. E de falar: eu sou o resultado da palavra de Deus, eu sou o resultado do poder de Deus, porque eu não nasci numa família rica, não nasci numa família aristocrática, não nasci nos melhores lugares, vim do pior IPTU da cidade. E Deus vai lá e te coloca lá em cima. É disso que o Evangelho fala, é disso que eu vim falar para você. É disso que Jesus estava falando para o gadareno: meu irmão, eu vou gerar transformação de tal forma em você, meu irmão, que tu vai estar de pé daqui a 200 anos. Mas eles não querem ouvir isso.
Eles querem ouvir essa Margarete. É a sua cunhada, Carlinhos? Está do lado da Margarete? Parece, mas não é. Parece, não? Pensei que... Eu estava no meu óculos. Desculpa. Não parece? Né? Como é que é o nome dela? Francis. A Bíblia diz em Mateus 6, se os seus olhos forem bons, todo o seu caminho será luminoso. Amém. Você consegue enxergar sem óculos bem? Jesus está falando disso. Cure a tua visão e você terá curado toda a sua existência. Amém. Cure a forma de você ver. Porque se eu cheguei, eu não me preocupo mais com essas coisas. Eu não me preocupo mais com o sucesso, nada disso. Porque não era isso que eu buscava. Eu buscava uma compreensão. Eu buscava, pastor, estudar para me compreender as coisas. Porque quando você busca em Deus, a capacidade de... As pessoas que eu atendo, elas não têm dinheiro para me dar, não tem nada. Mas o Senhor me deu algo que eu percebo que o que elas precisam, na verdade, não é o que elas vieram buscar. O que elas precisam é sentar numa igreja e ouvir uma palavra honesta de um pastor. Elas não precisam de dinheiro, porque elas têm capacidade. Senta lá comigo, psicólogos, gente formada de todos os níveis, pastor desempregado. O Senhor falou ao profeta Zacarias: voltai a fortaleza, porque hoje haverá esperança. Amém. Elas desacreditaram de si mesmo. Estão buscando qualquer caminho, qualquer coisa, com toda uma potencialidade, com toda a potência, com toda a capacidade, mas não estão se submetendo. Preste atenção nisso, olhem para cá. Não se submeta, não se exponha a qualquer um e a qualquer lugar. Porque essas pessoas, eu identifico, elas se submeteram a qualquer lugar e arrancaram até o que não te arrancaram tudo. E aquelas pessoas que lá no início oravam, que lá no início buscavam, que lá no início estudavam, por causa das relações que construíram, perderam até a esperança de si mesmo, de acreditar em si mesmo. Na minha caminhada, muita gente, eu já estou terminando, não vou enfadá-la não, pastor. Nós tínhamos uma amiga, Joyce, né? E Deus tinha ela na glória, tem ela na glória. Jesus chamou Timóteo e falou: Timóteo, a hora é agora. Tudo que você tiver que fazer, tem que estudar, tem que batalhar, tem que pedir perdão, tem que se desculpar, a hora é agora. Porque depois que morre, acabou. Faça agora, gente. Volte a estudar agora. Volte para a igreja agora. Volte a se relacionar com os seus agora, com a sua família agora. Porque depois não há mais oportunidade. Como aquela moça me abençoou. Nossa, como aquela moça me abençoou. Ela me ligou para mim uma vez para falar sobre uma moça que tinha passado em primeiro lugar na UERJ, serviço social. Primeiro lugar, pastor. Não é fácil não, é? Primeiro lugar. Passar em 500 é fácil. De 370, né? Mas em primeiro, a moça tirou em primeiro lugar na UERJ, serviço social. Eu estou em casa, o telefone toca, era ela. Pastor Márcio, ô meu amigo, meu irmão, como vai você? Tudo bem? Pô, ela falou isso para mim. Eu queria que você derramasse do seu espírito. Eu queria que você derramasse da tua força, da tua coragem, da tua mentalidade sobre essa minha amiga. Eu falei: o que houve, Joyce? Ela passou em primeiro lugar na UERJ, mas veio aqui em casa chorando, desesperada, querendo abandonar o curso, porque ela se misturou com um grupo na UERJ, destruíram os sonhos da menina, destruíram o curso, falaram que aquele curso não presta, não vale nada. A menina
chegou para mim dizendo que fez a pior coisa, foi ter feito serviço social. Mas não foi por causa do serviço social, foi por causa do ambiente onde ela se expôs. E nós começamos a ministrar uma palavra ali nela. Falei nada de Jesus, falei nada disso. Sabe, contei um pouco da minha história para ela. Conversamos quase 2 horas no telefone, mas ela se desabou de chorar. Falou, pastor, muito obrigado. Foi lá e fez o curso e hoje nós seguimos em frente. Você veio aqui hoje para isso. Entenda isso. Você veio aqui hoje porque o sucesso. Eu ouvi muita coisa aqui hoje, gente. Como eu saí daqui abençoado? Quem está abençoado aqui por tudo que eu vi? Amém. Como eu saí abençoado? Porque eu ando na rua aí, gente que caminhou comigo há 10 anos continua no mesmo fracasso. Não estou falando para humilhar a pessoa, não, tá bom, gente? Porque eu não vim para a igreja por causa de Cristo, eu vim porque a minha vida estava no lixo. E alguém falou para mim, ó, Deus conserta esse lixo aí, e consertou. Eu não era um empresário das bambambãs, das galáxias arrebentando e vim porque mais Jesus, vi nada. Eu nem o Jesus foi o último que eu vi por causa dele. Vim porque a proposta que me fizeram sobre uma mudança de vida e uma vida que eu viveria era exatamente aquilo que eu queria e que eu sozinho não conseguia fazer. Porque eu fazia a gestão da minha própria vida e a minha gestão da minha vida naquela época era das piores. E alguém falou gestão, Jesus vai fazer uma gestão melhor da tua vida, vai organizar, Ele sabe o que está aí dentro de você, Ele vai colocar novas coisas, Ele vai mudar o coração de algumas pessoas em teu favor, e a pessoa começou a falar e conversar comigo, eu queria viver isso aí, queria viver essa parada aí. Mas na verdade eu comecei a viver depois de 30 anos na igreja. Depois de 30 anos que eu fui ter a casa, voltei a estudar. Talvez você possa ter chegado aqui hoje, sabe, muita profecia. Mas entenda uma coisa. Jesus falou para o gadareno, começa com você. Sabe, Edson? Sabe, pastora Mariana? Nada pode nos arrancar dessa terra. Nem a morte, nem o porvir, nem as dores. Nada pode nos arrancar dessa terra sem antes o eterno dar a palavra dele. Amém. Nada vai nos arrancar dessa terra. O diabo não tem poder sobre nós. Vocês ouviram o rapaz falar aqui? Nós somos livres, nós somos libertos, nós somos transformados, nós somos autorizados para vencer e entrar e lutar qualquer batalha. Nada. Você pode ser o que você quiser. A igreja precisa de médicos, de economistas. A igreja precisa de ministros do Supremo Tribunal Federal, senão nós não tínhamos essa lixeira que tem hoje. A igreja precisa de professores universitários, porque quem educa as universidades e quem está transformando as mulheres lésbicas e os homens em gays, são a grande parte são os professores universitários homossexuais, porque eles tentaram me cooptar. Mas eu tenho a mente de Cristo, a minha mente não é vazia. Travei embates extraordinários e naquele dia Deus acendeu no meu coração, vai militar lá. Eu não sou pastor de igreja, descobri isso. Desculpe pelo trabalho que dei, porque tivesse descoberto mais tempo, não tinha dado tanto trabalho. Porque nem todo mundo tem que ser um pastor de igreja. Nem todo mundo tem que ser um pastor presidente. Nem todo mundo tem que ali abrir uma igreja. Qual é o problema de estar junto? Qual é o problema de militar em outra área? E eu vou militar. Quero dizer para você que ontem eu recebi os documentos e as provas da Uniswan para fazer a prova de mestrado. Amém. E vou passar. Glória a Deus. Porque ontem eu estava até 11 horas estudando, até meia-noite. Estava estudando ontem. O Espírito Santo não vai descer, não. Se você não estudar, é zero.
É isso aí. Agora, se você estudar e empatar com todo mundo, talvez o Espírito Santo, no seu amor e graça, vai falar: ele é mais útil para mim. Não é porque tu é bom, não, é porque tu é útil. Então eu vou botar você lá. Amém. Isso enquanto você estiver no meu caminho, porque a hora que o Wesley falou aqui, amanhã ele bota outro. Bota não, filho, bota na hora, no mesmo lugar, mesmo dia. Safira e Ananias morreu no mesmo dia. Não foi outro dia, não. Então eu quero terminar aqui. Quero deixar isso no seu coração gravado. Aleluia. Você que é jovem, está estudando? Vai para a faculdade? E você? Vai para a faculdade? E você vai para a faculdade? Aquela moça ali está se formando no doutorado. Você vai para a faculdade? Por quê? E você? Porque se um homem de 60 anos sonha com faculdade, qual é o problema da geração jovem? O pastor está se formando em advogado. Pastor Marco vai para a faculdade. Vai te fazer gente diferente? Vai. Vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua visão de mundo. Porque se o povo tivesse estudado, não daria tanto problema às igrejas e os pastores como dão hoje. Então você não é velho para nada. Você não é velho e não está velho. Velho é o diabo e há muito tempo. Você não é velho para nada. Fique de pé um minuto. É verdade. Pode me acompanhar um minuto ali, filho? Eu gosto daquela... Eu estive aqui na igreja uns dias desses e tivemos hoje. Talvez demore um pouco mais para a gente se ver juntos novamente. Eu não sou pastor de igreja, não quero estar dentro de uma igreja. Eu acredito que o exercício pastoral dentro de uma igreja, como pastor de uma igreja, não é para mim. Porque em 5 anos de profissão, eu já deixei um legado nos ambientes de trabalho, pastor Gilmar, de passeio. O desejo do meu coração é, na verdade, ver uma geração vitoriosa, vencedora. Eu não discuto as orientações e opções, cada um cuida da sua vida, eu não cuido com a vida privada de ninguém. Mas como pessoa que veio das lixeiras do mundo, o Senhor me mostrou que é possível, mesmo um cara sem referência, mesmo uma mulher sem passado, sem família, qualquer ser humano, qualquer pessoa, se confiar em Deus e se dispuser a travar os embates, você vai chegar em qualquer lugar, você vai vencer em qualquer lugar, você vai ser médico, você vai ser doutor, vai ser economista, vai ser o que você quiser. Se eu não tivesse estudado as coisas que eu vejo que as pessoas, a gente tem a oportunidade, pastor Gilmar, de estar com, eu louvo a Deus pelo espaço, por poder falar isso. Você tem a oportunidade de estar num espaço, e eu sei que tem muitos pastores abençoadores, mas tem muita gente mentirosa, muita gente desonesta, tem muita gente tendo as vidas roubadas e não querem mais igreja, porque é uma mentira. Eu quero que você estude um pouco mais esse texto. Jesus falou: Gadareno, vai lá, faz um processo de auto-ressignificação, vai ser um homem que a tua família precisa, seja a filha que a tua mãe precisa, seja o filho que o teu pai precisa. Mulheres e homens que estão na faculdade porque a mãe da igreja estava orando, porque a mãe lavadeira estava lavando, porque a mãe do candomblé estava lá no seu negócio, porque a mãe faxineira estava trabalhando. Depois que se formou, perdeu a essência. Agora a família não presta mais, a mãe não presta mais, o pai não presta mais. Essas pessoas estão trilhando caminhos que não foram construídos por elas, foram construídos pela igreja, por família, por pastores. Vai ser o que a sua família, seja o que a sua igreja precisa. Não seja mais uma multidão. Quem vai vencer num tempo como esse, pastor Márcio? Aqueles que são resistentes, aqueles que
não são Maria iguais com as outras. Aqueles que aguentam a pressão, aqueles que não abrem mão, vai ter que, sabe, na minha prática você precisa desejar isso. Eu sempre desejei a faculdade, eu sempre desejei vencer. Quando eu comecei no ministério, eu atropelei todos os obreiros, porque eu estava por inteiro. Jesus vai ao gadareno e fala para ele: o meu evangelho, ele é por inteiro, ele alcança o homem por inteiro, não só pela verdade. O que o Senhor quer dizer para você nessa manhã é que o evangelho não pode alcançar você pela metade. Agora eu aceitei Jesus, vou para o céu, está resolvido. E o restante da vida? E você como homem, e como mulher, e como mãe, e como pai? Quem é você? O evangelho, ele é todo inteiro. Ele entra no ser humano, ele atinge todas as áreas do ser humano. Não atinge só o espiritual. Ou você vai ser um homem desalmado. Agora eu aceitei Jesus, está cheio de sem noção por aí, vivendo uma vida de fracasso porque não entende isso. Queira o evangelho todo. Não se permita estar num lugar pela metade. Vai embora. Não se permita fazer nada pela metade, mais ou menos, morno. É horrível o café morno. Desça ao vale, igual da viva. Quero saber. Porque quais guerras que você está lutando? Quais são as guerras que você está lutando? Ou você não está lutando guerra nenhuma, está por aí? Quais são os seus projetos estabelecidos? O que é que te move a acordar de madrugada? Senhor, é isso aqui, eu quero chegar aqui, eu quero estar aqui. Esse ano eu estou aqui, ano que vem eu vou estar aqui, daqui a 2 anos eu vou estar aqui. Aonde você pensa que vai estar? Aonde você planejou estar daqui a 5 anos? Ou não planejou nada? Onde você quer estar? Pastor Márcio não quer estudar, sabe fazer um bolo, sabe fazer um doce, aprende a fazer alguma coisa. Grande parte da gente não vem na igreja por causa de Jesus, é uma mentira. A gente vem porque a vida não está boa. Aí o pastor fala: meu irmão, Deus pode mudar essa vida ruim uma vida boa, e ainda assim acrescentar um monte de coisa. E aí começa a gerar esperança na gente de sucesso. Começa a gerar sonho na gente que a gente nem sonhou. Eu sonho coisas que eu nem sonhei. Alguém lá, um pastor, o Espírito Santo, enfia dentro da gente, a coisa não se apaga e você não consegue mais, porque é um propósito que Ele te deu. Você precisa de um propósito. Eu vou levar a tua vida. Você é quem vai levar a tua vida desse nível para esse nível. É você, Pastor Gilmar. Está me entendendo? Diga glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Agora a gente tem 12 horas, né? Não. Eu vim para viver 12 horas. Não saia de casa. Vem e sai correndo. Porque você não sabe, eu sempre fico até o final. Eu não saio, pastor. Porque o que eu quero de Deus, eu preciso de um Deus inteiro comigo. Eu não posso chegar aqui, estou terminando meu mapa. Eu não posso chegar aqui, meu Deus, vou falar isso, Espírito Santo, gerou isso no meu coração. Porque a gente vê muitos são pedintes evangélicos. Lá vem ele. Lá vem ela, pastor Marcos. Só pede. Mal termina o culto, vai embora. Dá nada. Só pede. Pedintes evangélicos. Mendigos evangélicos. Porque não oferta nada, não tem nada para dar. Tem, mas não quer, só quer. Na minha caminhada, o Espírito Santo foi ministrando essas coisas. Eu saí de casa hoje para ouvir uma palavra aqui. Eu saí de casa alegre, vou estar num ambiente suscetível ao Espírito Santo. Nem pedi nada. Já estou mais do que abençoado. Deus já fez mais do que eu merecia. De tudo que Ele já fez. Tirou o moleque do nada. Deu um ofício, deu uma direção na vida e a gente caminha por essa vida. Isso é evangelho. Que você possa receber essa palavra
que você possa ser fortalecido com ela e entender que você pode tudo. Tudo é possível ao que crer. No capítulo 15, versículo 10, o homem construiu a igreja do Novo Testamento e que fez o Evangelho chegar aqui. Ele disse: sou o que sou. Não eu, mas a graça de Deus em mim me fez ser o que sou. Por isso, pastor Marco, trabalhei mais do que vocês. Paulo estava dizendo que mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo recebendo muitas revelações, ele sempre foi um homem trabalhador. Ele aliou o trabalho, e o trabalho levou ao que nós pregamos, ele falamos e somos apaixonados por ele hoje. Deus não se revela na vida de preguiçosos, de acomodados, de contadores de história. Você pode contar a maior história que for, para mim, mas para Deus, Ele conhece a verdade da tua palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Amém.